Esse podcast é uma iniciativa Anestesia de Valor, uma comunidade com o intuito de aproximar a classe médica da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Ouça novas perspectivas e crie sua concepção de valor. Fique agora com o novo episódio da 6ª temporada. Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Eu sou o Jorge Preto, CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. Estamos na nossa 6ª temporada do podcast Anestesia de Valor e o tema dessa temporada é negócios anestésicos, gestão com inovação. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Paulo Matos, de novo esse ano. O Paulo Matos ele é médico anestesiologista, TSA, mestre em saúde e comportamento, MBA de inovação e serviço de saúde, tem certificação Healthcare e Leadership pelo SEBEX, e agora tenho o prazer de poder trabalhar junto com o Paulo aqui como head de relações institucionais da Anestec, fazendo parte aqui do nosso time da Anestec, uma presença de peso aí no nosso time, para a gente seguir alavancando aí os nossos resultados e a Anestec como um todo. E hoje nós vamos falar sobre o observatório. A gente já publicou em abril o observatório e nós vamos trazer algumas abordagens, análises e alguns comparativos também com outros observatórios, como o da ANAP, né, e o da Planisa. Nós vamos discorrer sobre isso no decorrer aqui do episódio. Paulo, bem-vindo. Se apresenta de novo aí, para o pessoal que não te conhece, do jeito que você gosta de se apresentar. E aí, bem-vindo oficialmente como um membro do time Anestec agora. Tudo bem, Jorge? Como é que tá? Tranquilo? Boa tarde. Eu acho que já fiz uma apresentação super ampla aí, né? A meu respeito. A gente já se encontrou lá no primeiro episódio da temporada, da 5ª temporada, né? Da 5ª temporada, e que foi um prazer falar um pouco sobre gestão hospitalar, o papel do anestesista na gestão hospitalar. E hoje a gente está aqui para falar seguir falando um pouco sobre gestão, porque a ciência de dados na saúde faz parte da gestão, né? E estou muito feliz aí de fazer parte do time da Anestec, estou desde julho integrando o time e fazendo as relações institucionais da empresa, e para mim é uma honra, porque eu sempre comento, né, que eu já tive do outro lado, que é o lado do cliente, ou seja, onde eu tinha expectativas para com o produto, a X-Reg, para com a empresa Anestec, né? E hoje eu estou do lado da Anestec, da empresa, olhando e conversando com o cliente da Anestec sobre essas expectativas. Então, isso é muito legal para mim, eu me sinto bastante orgulhoso, assim, bastante recompensador ser essa figura hoje da Anestec. E ter esse prazer hoje de poder conversar contigo um pouquinho sobre dados e o observatório da anestesia de valor, que é um instrumento muito, muito rico em informação, né? A gente estava conversando informalmente aqui antes de começar o podcast sobre diferentes visões, né? Sobre essas informações e sobre esses dados. E eu gosto muito quando tu diz que o dado, né, lá antiga frase, né? O dado é um novo petróleo. Na verdade, o dado não é quase nada se a gente não refinar ele e não estressar ele, digamos assim, né? E eu gosto também de uma outra visão, que é do Ricardo Capra, lá do Rio Grande do Sul, de Canoas, né, do Instituto Capra, que fala e traz esse dado, né, que o pensamento crítico, né, é uma das habilidades mais necessárias, né, para o momento que a gente vive, né? É um momento de muita informação, então a gente tem que ter criticidade ao olhar essa informação e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de gerar perguntas, né, e questionamentos que realmente valorizem essa informação e que a gente consiga correlacionar o maior número de informações para gerar valor, e aqui o nosso papel é gerar valor, né, para o anestesiologista, para as instituições de saúde e, em última análise, cuidar melhor do paciente lá no point of care, né? Então, é isso aí. Eu acho que a gente vai ter um papo muito legal aí. Perfeito. Tem uma frase que fala que sempre que você tem excesso de informação, você tem excesso de desinformação.
porque provavelmente poucas pessoas vão conseguir realmente avaliar criticamente todo aquele excesso de informação, e muitas vezes a maioria das pessoas que não vai ter uma capacidade de avaliar profundamente aquilo, vai acabar pegando pedaços e tendo uma visão superficial de alguma nuance daquela massa de dados. E é bem o momento que a gente vive hoje, né, cara? O pessoal lê o abstract, lê o título e o abstract e olhe lá, né? Então, a gente trazer essa contextualização, assim, é importante. E isso faz parte da vida, né, cara? Apesar, a gente está aqui imerso em dados dentro da Nestec, mas em outras áreas você pega uma informação daqui e ali, tem um conhecimento superficial em outras áreas, né? Então, eu acho que cada vez mais é importante essa visão do super especialista que consegue ter essa visão crítica, e talvez uma das habilidades do futuro é você saber escolher o seu especialista para saber quem escutar, né, cara? Onde eu escutar bons conselhos, bons insights, boas informações, ter uma pessoa que seja realmente o filtro da informação, né? Vai lá. Não, sobre o observatório, eu queria falar um pouco aqui sobre por que a gente criou o observatório em primeiro lugar, né? A gente sabe, historicamente, quem está dentro do setor de saúde sabe que o setor de saúde ele é cirúrgico, né? Os hospitais eles são cirúrgicos. Às vezes eu vejo post, o pessoal falando, o hospital do futuro, que ele vai ter 1001 coisas, e exames, e robôs, e inteligência artificial. Cara, o hospital do futuro ele é cirúrgico e UTI. E acabou, esse o hospital do futuro. O hospital do futuro é o deshospital, né? Você vai no hospital para fazer aquilo que especificamente, exclusivamente, só consegue fazer no hospital, que é o que? Cirurgia e UTI, que é o ápice do cuidado médico. Isso é o hospital do futuro, né? E aí você vê que o centro cirúrgico é o maior responsável pela renovação de leitos do hospital. Isso base no relatório da ANAP. Se você olhar o relatório da ANAP, né, a Associação dos Hospitais Privados, a maioria dos pacientes que entram no hospital é para fazer cirurgia. Cada paciente que interna faz mais de uma cirurgia na média, mais de um procedimento em média. O centro cirúrgico maior é responsável pela renovação de leitos. As duas maiores fontes de renda das instituições são consumo de MAT-MED, material medicamento, e internações. Quem renova as internações é o centro cirúrgico. O lugar que mais consome MAT-MED é o centro cirúrgico. Aí você olha no relatório da ANAP, você tem 2, 3 indicadores sobre o centro cirúrgico, que é o local do ápice do cuidado do paciente. E muito do que a gente faz, a anestesia está ali no olho do furacão. E aí você olha nos observatórios, em geral, os dados que falam sobre isso, eles têm um mínimo de informação, não tem nada. Você não consegue tirar conclusão nenhuma sobre o sítio cirúrgico, sobre informação cirúrgica. E no último relatório da ANAP, a gente viu que cresceu consideravelmente infecções em cirurgia limpa. Tá? Aí fica esse dado solto lá. Quem que sabe o que está acontecendo no dia a dia, na rotina? Somos nós, anestesistas. Mas nós só vamos levar essa visão se ela for baseada em dados. E nesse conceito que a gente... Não, cara, nós anestesistas, temos que trazer os dados do nosso momento, que é a anestesia, que é o centro cirúrgico, que é a esteira produtiva de toda a instituição de saúde. Bom, com certeza você já olhou várias vezes relatórios, né, de saúde e dado anestésico. Pode procurar. Me manda um print, os nossos ouvintes aí, quando se achar dado anestésico em algum desses relatórios que a gente tem aí das outras instituições. Não, com certeza, Jorge. Isso aí, na verdade, é uma revolução, né? É uma revolução porque a gente sabe bem, nessa trajetória aí da Nestec, né, de mais de 10 anos, né, de estrada aí, né? A gente vê que justamente
registrar hoje em papel esse dado, onde é que vai parar esse dado? Vai parar no SAMES. Aí isso vai virar pesquisa se alguém for lá e retirar, né, e fizer estruturar a captação desse dado e quiser realmente trazer esse dado para a realidade. Então, essa dinâmica que hoje a Anestec criou de usar o dado a partir de um registro, eu venho dizendo isso, disse isso na ACAT, na Associação Catarinense de Tecnologia, esses dias, né? Eu considero hoje a Anestec muito mais do que uma empresa que fez a transformação digital do registro anestésico, uma empresa hoje de dados, de ciência de dados, né? Porque realmente a gente consegue hoje, depois de estruturar aí muitos e muitos milhões de registros, a gente vê que isso vem num crescendo, né? Com a utilização da plataforma, a gente vem cada vez mais fazendo registros, bons registros anestésicos, a gente consegue hoje ter uma ferramenta de analytics em tempo real e que mostra, assim, várias tendências, né? Vários dados, e aí a gente conversou isso também já, se eu quiser separar hoje, não só em pré, trans ou pós-operatório, mas se eu quiser separar isso, olhando a segurança do paciente, a qualidade assistencial, olhando a eficiência operacional do centro cirúrgico, por exemplo, gerando mapas de calor, de tempo de utilização, tempo de turnover de sala, etc., eu consigo. E esses dados estavam perdidos num gráfico em papel, né? E talvez em muitos locais a gente ainda estejam assim. Mas a tendência é que a gente comece, e já com 2 observatórios publicados, comece a olhar para esses dados, né? E ver o que tem de geração de valor em cima dessa informação. E é muito legal assim, a gente poder trabalhar isso, porque, cara, a questão da cultura em cima desses dados, né? Tu falou ali, MatMed. Pô, se a gente for olhar lá no relatório da ANAP, a gente vai ver que mais de 50% do custo, né, hoje, de um custo direto de uma cirurgia, hoje está relacionado à MatMed, né? E quem é que paga essa conta? Quem paga essa conta é a operadora. Como é que eu vou faturar essa conta, colocar isso na conta do paciente, auditar isso, ou pré-auditar, para que eu entregue para a operadora esse valor correto, né? É muito difícil se eu tiver com papel na mão, né? Eu tenho que estar... É muito mais fácil se eu tiver hoje dentro de um sistema, onde o próprio sistema até vai me alertar inconsistências dessa conta, né? Então, a gente tem que trabalhar hoje no sentido de automatizar mais essa jornada do dado, né? E quanto mais a gente automatizar, mais, e agora todo mundo fala em IA, e machine learning, etc., a gente também pode aplicar ferramentas para que a gente consiga corrigir, né, essa jornada, as inconsistências dessa jornada. Eu acho que é muito por aí, assim, o raciocínio, né? Sim, e a gente tem que entender, os nossos ouvintes têm que entender, assim, que você tem uma maratona do dado, né? A jornada já é um pedaço, né? Porque que hoje a gente consegue fazer um observatório tão bem organizado e estruturado? Porque há muito tempo atrás a gente cuidou da jornada do dado. Então a gente tem o dado organizado, estruturado, tabulado, que vem direto lá do point of care. Não tem, eu vou pegar um pedaço, vou pegar o dado que interessa. Não, vem tudo direto lá. E aí agora que a gente tem uma grande massa de dados, a gente consegue fazer uma parte analítica. Quando você aumenta ainda mais o teu volume de dados, você consegue fazer o machine learning e depois disso você consegue fazer a IA. Então está todo mundo falando de IA e está fazendo ficha no papel. Cara, você está agora, nós não estamos mais nem falando da transformação digital, era uma coisa que a gente falava 5, 6 anos atrás na Nestec. A gente tem que começar a falar agora que você que está no papel, você está na exclusão digital. Sim. Não é mais transformação, inclusão, adoção, não, cara. Você está ficando na exclusão digital, porque a IA tem que trabalhar em cima de alguma coisa, de alguma base estruturada. E a gente está seguindo no papel, a gente está fazendo a exclusão digital da nossa própria especialidade. Pode usar qualquer ferramenta, mas assim a gente precisa evoluir nisso para a gente poder começar a olhar para os dados, ver tendência, fazer previsão,
entender o que está acontecendo, fazer realmente uma avaliação baseada em dados reais mesmo, né? Esse é o ponto, e a ideia do observatório é exatamente essa. E para o próximo ano, vai ser a nossa terceira edição, nós vamos começar a trazer já ideias das timelines dos indicadores. Sim. Então, você vai olhar, em 2022 era assim, 2023, depois 2024, você vai ir acompanhando as tendências anuais desses indicadores, que são informações extremamente relevantes para todo o gerenciamento do sistema de saúde como um todo. Eu acho bem interessante, assim, do observatório, olhando ele e olhando até pelo lado de tendência de mercado, né? Comentou ali a questão do hospital do futuro. Eu não tenho dúvida que o hospital hoje ele é um hospital cirúrgico. Tudo que gira em torno da cirurgia, como exames, como internações, como consumo de materiais, como consumo de órteses e próteses, né? Evidencia isso, né? Evidencia que ele é a grande esteira produtiva de um hospital, né? 60% do movimento de um hospital é cirúrgico hoje, ou talvez mais, dependendo de características. Mas uma coisa bem interessante, olhando assim, porque o leito ele acaba, às vezes, sendo um gargalo, né, da cirurgia, né? Bom, onde é que eu coloco o paciente? Eu internei o paciente, mas eu não posso internar o paciente porque eu não tenho leito. Então, se eu não tenho leito, eu não tenho internação. Se eu não tenho internação, eu não tenho cirurgia. Bom, aí eu acabo cancelando muitas vezes a cirurgia por motivos de falta de leito. Mas aí eu vejo, por outro lado, uma tendência que pode ser até uma questão de um modelo de negócio antigo que foi criado, que era a questão da operadora paga quem está internado, né? Mas aí a tendência de mercado é outra. Eu vejo o crescimento hoje, a gente observou já de 22 para 23, dentro dos nossos registros, dentro do observatório, um aumento bastante importante das cirurgias ambulatoriais, né? Assim como acompanhado disso, também um tempo de estadia menor dentro da sala de recuperação. Então, o que é isso? Eu estou fazendo cirurgias menos invasivas, eu estou fazendo cirurgias em que o paciente entra no hospital pela manhã e sai à tarde ou à tardinha, né? Eu estou fazendo cirurgias que o paciente fica entre 1 e 4 horas no máximo dentro da recuperação, e eu continuo internando gente. Porque a grande maioria dos pacientes, ali, quase 90%, né? Quase 80%, 79%, na verdade, desses pacientes, quase 80%, são pacientes internados. E aí começa o grande questionamento. Será que hoje, na atual situação do sistema de saúde, em termos de crise, em termos de sinistralidade elevada e etc., será que eu estou atuando certo? Será que eu não tenho que mudar o tipo de incentivo, né, que eu estou trabalhando? Será que eu não tenho que incentivar os hospitais, de repente até remunerar melhor eles por uma estadia mais curta, né, por uma eficiência de utilização do recurso, né, por utilizar o recurso melhor, né? Então, eu acho que o observatório a gente começa a ver essa evolução dos dados de 22, né, 23, e talvez em 24 a gente veja isso com uma maior intensidade, né? E a gente começa a propor, como tu mesmo disse, não tem na ANAP isso, a ANAP tem lá hospitais privados que têm fins lucrativos, que são sem fins lucrativos e etc. Bom, como é que funcionam esses hospitais em termos de redução de custo e melhoria da eficiência, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a trazer esse dado para a evidência, né? Para que a gente possa trabalhar melhor o modelo de negócio. Perfeito. Bom, vamos falar aqui alguns big numbers, assim, para o pessoal que não leu o observatório. Se vocês quiserem, no site da Nestec, você consegue acessar na íntegra o observatório. 2022, nós tivemos 309 mil registros de anestesia, e em 2023, 730 mil registros de anestesia, gente mais, que dobrou de tamanho em registros. De pré-anestésico, a gente saiu de 79 mil para 222 mil, e de pós aqui é sala de recuperação, saímos de 49 para 99 mil. Então, realmente são
massas de dados muito significativas, né? 730 mil anestesias. Né? Então, Paulo, você estruturou a análise aí de uma forma, né? Como é que você olhou para o observatório com a tua visão? Cara, eu estruturei, ele traz ali em 3 momentos, né? E eu olhei de uma maneira um pouquinho diferente. Eu olhei, a gente conversou isso um pouco antes, olhei para o lado, pegando uma temática de segurança do paciente e qualidade assistencial, uma outra temática de eficiência operacional, que é uma coisa que é bastante importante hoje, né? E num outro momento, assim, num terceiro momento, olhando para o ciclo de receita do hospital. O que eu consigo trabalhar reduzir o meu custo, melhorar a minha receita em cima de propostas de melhor utilização, né? Então, a partir daí, a gente analisa aspectos de segurança do paciente muito em cima da questão das notificações, dos eventos adversos, dos eventos mais comuns, né? A gente vê a questão ali dos registros relacionados à avaliação de via aérea, que é sempre um sinistro importante, assim, aquela via aérea não evidenciada, né? E hoje a gente consegue ali no AXHI com ferramentas de pré-anestésico fazer realmente uma avaliação adequada da via aérea e predizer dentro do checklist de cirurgia segura se a gente vai precisar de mais ou menos recursos para lidar com essa via aérea. A questão da qualidade assistencial muito em cima da solicitação de hemoderivado, solicitação de leite UTI, a questão dos pacientes com mais comorbidades, a gente olhando, então, a assistência ao paciente, a gente vê que a gente tem evoluído com o envelhecimento populacional, isso tem trazido um aumento da carga de comorbidades, né? Com isso também a gente vê que a gente teve um crescimento dentro dos nossos registros ali de aumento dos pacientes ASA 3, né? Então, aquele paciente ASA 3, aquele paciente tem uma comorbidade que está descompensado, que muitas vezes é um paciente mais grave, com certeza existe uma correlação com o envelhecimento e o aumento da carga de comorbidade. E esse paciente, ele hoje é um paciente que já está em quase 20% aí dos pacientes, 14, 15% dos pacientes que aparecem nos nossos registros, né? Esse paciente certamente, de repente, vai motivar uma necessidade de uma reserva de UTI mais frequentemente, né? Então, acho que a qualidade assistencial são esses os highlights maiores, assim, dos hemoderivados, necessidade de UTI, aumento da complexidade do paciente ou da gravidade do paciente a ser atendido. A questão da eficiência operacional do centro cirúrgico está muito em cima dos atrasos. A gente vê que a gente ainda tem uma taxa assim, de atraso ou uma taxa de pontualidade ainda muito ruim, né, dentro do centro cirúrgico. E essa taxa de pontualidade, certamente, quando ela afeta a primeira cirurgia, ela em cascata afeta as demais e acaba gerando atrasos subsequentes e, com isso, uma utilização até num sobre-horário do centro cirúrgico e isso o staff muitas vezes está comprometido nisso e a gente acaba estressando a utilização do staff e aumentando o custo hora da sala cirúrgica por usar fazer um sobreuso do centro cirúrgico, né? Então, acho que do ponto de vista de eficiência, o cancelamento e o atraso ou a falta de pontualidade são importantes. E no ciclo de receita, é aquilo que eu comentei contigo, né? Fica muito evidente a mudança de perfil, né, cirúrgico, né? Então, a gente tem, a grande maioria são cirurgias de média e pequena complexidade, né? Baixa complexidade. Com isso, vem uma oportunidade, né, de olhar essa cirurgia como um novo modelo de negócio para o hospital, ou seja, hospitais dia ou até mesmo dentro da própria estrutura hospitalar, tu montar o hospital dia, né, com uma negociação melhor para o plano de saúde, etc. E a outra coisa também importante seria, assim, olhar a utilização do recurso. Então, hoje a gente tem ali um mapeamento, né,
das anestesias que foram feitas, se foi mais anestesia, e a gente vê que a anestesia geral ainda é uma anestesia que é a anestesia mais prevalente, né? Depois vem os bloqueios regionais, e aí a gente vai começar a olhar o consumo também de MATMED em cima da anestesia regional, e a gente consegue apurar o quanto foi usado de sevoflurano, o quanto foi utilizado de medicamentos como Propofol, Sugamadex, Rocurone, etc., né? Então, eu analisei um pouco, nessas três temáticas, digamos assim, o observatório, né? Legal. Vamos pegando uma por uma e vamos dar alguns detalhes. Assim. Quando a gente estava produzindo o observatório, um dado que me chamou muito a atenção foi a grande desproporção entre a reserva de hemoderivado e o consumo de hemoderivados. A gente tem em torno de 6% de uso de reserva, e a gente tem em torno de 1 e pouco por cento de uso. Sendo que nesse uso você ainda tem as cirurgias de urgência e emergência que não eram previstas, que ia ter sangramento. Então, talvez a gente tenha em torno aí de uns 10 vezes mais reserva do que utilização. E aí a gente precisa olhar se a gente está sendo muito... Está solicitando muito, não está sendo bem... não está avaliando bem nesses pedidos, está usando alguma coisa, uns protocolos muito engessados. Isso aqui sempre faz 2 reservas, sempre faz, né? E a gente tem que lembrar que uma tipagem sanguínea, para você saber que é uma prova de compatibilidade, ela custa mais de R$100. Então, se você... mas R$100 é pouco, mas qualquer recurso que não tem utilidade é muito caro, né? O desperdício é sempre muito caro, mesmo que seja de R$100. Então, você não instituir um protocolo bem estudado, bem avaliado da tua rotina, do teu hospital, do teu perfil de paciente, você está gerando desperdícios significativos, né? Isso que ainda estou falando só na questão de custo, porque se você pede para o paciente ambulatorial fazer uma reserva, fazer tipagem, isso é um grande transtorno na vida do paciente, né? Porque ele tem que ir, tem que fazer, tem que reservar horário, tem que ter toda a logística, por uma situação que às vezes é totalmente desnecessária, né? Sim, tem toda a questão dos doadores também. Então, eu vou fazer uma reserva de sangue, ok, eu preciso de 10 doadores. Esse paciente ele vai ter que conseguir 10 doadores, né? Que vão... E não é só isso também. Eu acho que nesse momento que a gente tem uma reserva, né? E muitas vezes essa bolsa de sangue, seja ela um CHAD, o que for que seja, né? Ela vai acabar indo para a sala, né? Ela vai acabar indo para a sala, e quantas vezes a gente não vê desperdício também desse material, né? Porque não foi adequadamente acondicionado, porque passaram as 2 horas que o banco de sangue tem como regra de recolher, e a cirurgia passou mais de 2 horas e ninguém recolheu, e essa bolsa acaba sendo desprezada. Então, a gente... É muito isso, é um dado de qualidade assistencial que acaba impactando direto, né, nos custos hospitalares e mostrando o quanto existem desperdícios na saúde, né? Então, a gente está falando desde os R$100 da tipagem, mas uma bolsa de sangue custa mais de R$600, né? Então, a gente está vendo aí desperdício de tempo, espera, dinheiro, materiais, né? Então, e outra, alguém vai deixar de receber essa bolsa em algum momento. Então, nós vamos também estar deixando de entregar para quem precisa, né? Porque a gente não administrou em quem a gente achava que ia precisar, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, trazer esse dado, né? Porque é um dado muito significativo hoje, né? Eu queria trazer um outro exemplo, assim, um pouco pitoresco, que eu vivenciei, que fizeram um protocolo de transfusão, né, para indicar, assim, para tal cirurgia se pede reserva tantas bolsas,
as 2 primeiras cirurgias, quando caiu na mão da equipe de anestesia, os 2 primeiros códigos que tinham lá, a pessoa falou assim, cara, isso aqui a gente não faz no nosso hospital. E estava no protocolo do hospital que alguém lá criou. Aí eles nos pediram quais eram as cirurgias que tinham maior ocorrência de uso de uso de hemoderivados, para eles fazerem um protocolo realmente da instituição baseado no que eles fazem. Provavelmente essa pessoa pegou da internet ou de sei lá onde, um protocolo pronto, sem fazer aquela adequação para sua realidade. E com o uso de UTI não é muito diferente, porque a gente tem muita solicitação de UTI não prevista, né? E aí a gente vê que o pedido de reserva de UTI versus o uso de UTI também é algo que não está sendo bem gerenciado, né? E isso é um indicador de eficiência e de qualidade também, né? O gerenciamento do leito de UTI. Que esse é um recurso muito escasso sempre no hospital, que tem que ser muito bem gerenciado, né? Isso mostra até no BIP da Planisa ali, né, o quanto é a ocupação das UTIs, né? As UTIs estão sempre com as ocupações muito elevadas, sempre acima de 85%, 88%, né? Então, hoje, a busca por um leite UTI para viabilizar uma cirurgia é muito, muito difícil, né? Muitas vezes, quantas vezes as cirurgias são canceladas um dia após o outro porque não tem disponibilidade de UTI. E aí a gente vê que existe uma solicitação, muitas vezes por segurança, né? Eu não sei se eu vou precisar, mas eu solicito igual, porque pode ser que eu precise. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa utilização, a gente também tem que incluir aqueles pacientes que estavam em sala e que precisaram e nunca se pensou que ia precisar. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa que o sangue, né? Sim, exatamente. Alguma situação que fez com que eu precisasse urgentemente de sangue, né? E eu tive alguma situação de descompensação do paciente que fez com que eu precisasse de UTI. Então, muitos dos pacientes que são solicitados acabam não indo, mas dentro daquela estatística dos que vão, estão aqueles que a gente nunca pensou em solicitar. Então, a gente vai usar mais ou menos a mesma métrica, né? Mas eu acho muito interessante isso, no momento que tu... acho que isso é uma questão de oportunidade, né, Jorge? Porque a gente tem que começar a mapear isso, e aí olha o protocolo de transfusão, e por que não também ter alguma coisa semelhante para a necessidade de leite UTI. Então, quem são os pacientes? Qual é a minha taxa realmente de cirurgias de grande porte que precisam, né, de leite de UTI? Né? O que eu estou fazendo que eu vou precisar mesmo? Como é que eu aloco essas cirurgias ao longo da semana, olhando para a ocupação da minha terapia intensiva? Porque a gente sabe que a terapia intensiva às vezes enche mais no final de semana, esvazia no início da semana, né? Tem picos e vales, né? Então, por que eu não... Se as cirurgias de grande porte normalmente são cirurgias mais eletivas, né? Por que eu não aloco elas no dia adequado, onde eu vou ter mais facilidade de acessar a UTI? Com isso, eu vou diminuir o cancelamento. A mesma coisa é ter o protocolo adequado para a indicação desse leito. Será que aquela cirurgia tem indicação realmente de um leite UTI? Ou é porque eu acho que o meu paciente não fica tão bem cuidado no andar e eu vou deixar ele um dia na UTI, ou vou deixar ele uma tarde na UTI, para depois dar alta para ele vai ficar um pouco mais cuidado, né? Quando eu tenho salas de recuperação super bem equipadas, né? E que podem viabilizar isso também. Então, eu acho que o olhar para isso, em termos do... E eu sempre tenho falado, né, para os gestores que a gente conversa, olhem o Analytics da Nestec como uma oportunidade de visualizar o hospital de vocês, né? E o Observatório traz muito isso, porque vem a partir desses benchmarks todos, né? A gente consegue benchmark desses dados anonimizados. E daí vem a ideia mesmo de ter esses highlights, né? Que a gente consiga ali entregar de tempo em tempo uma fotografia, digamos assim, daquele ambiente hospitalar, né? Sim. Ainda falando um pouco sobre pré e trans, né?
É um dado que não está no observatório, mas a gente fez uma avaliação recente. Uma das nossas grandes preocupações é com via aérea, né? E a gente tem, quando a gente é relatado incidente, eu sei que os incidentes eles são subnotificados no Brasil, né? Mas quando você relata um incidente, você tem a opção de você colocar se aquilo teve lesão, se teve alguma incapacidade, algum sofrimento em decorrência disso. E um dado que me chamou muito a atenção é que, apesar da gente ter muitos relatos de via aérea difícil não identificada, porque existem esses incidentes, a incidência de lesão e incapacidade baseado a partir desses incidentes, ela é muito, muito, muito pequena, mostrando a boa condução dos casos pela nossa especialidade, que foi algo que sempre foi um dos das maiores causas de litígio contra anestesistas, né? A gente vê que realmente, sendo do ponto de vista estatístico, a ocorrência é extremamente baixa. Tomara que um dia chegue praticamente a zero, né? Só trazendo uma informação extra que a gente acabou revisando numa outra avaliação. Eu queria chamar a atenção para um outro dado, cara. A gente, comparando com outros países, a gente ainda faz muito pouca cirurgia ambulatorial. Você chegou a citar isso, né? A gente tem, com certeza a gente tem um caminho enorme ainda para avaliação e para passar muito, muito, muito procedimento para cirurgia ambulatorial. Talvez a gente precise um ajuste da parte de home care, porque eu já vi experiências americanas do cara fazer uma prostatectomia radical por vídeo de manhã e no fim da tarde ele vai para casa com home care. É algo, no Brasil, praticamente impensável, né? Você fazer uma cirurgia oncológica ambulatorial, né? Uma prostatectomia oncológica. A gente ainda tem muito para evoluir nesse sentido, e talvez nessa questão do cuidado à distância, do cuidado desse paciente em casa, como que ele vai ser, e aí eu acho que as tecnologias vão facilitar muito a parte de telemedicina, de wearables, telecuidado, né? Telemedicina a gente lembra do médico, né? Sim. Mas o telecuidado à saúde, a teleorientação e as tecnologias, os wearables, elas vão amplificar muito ainda o nosso potencial de cirurgias ambulatoriais. Eu acredito que é um dos grandes pontos de você reduzir a ocupação hospitalar é a cirurgia ambulatorial. Não, com certeza. Mas eu acho que isso também tem que passar um pouco, né? Passa um pouco, aliás, por uma mudança de entendimento, digamos assim, da fonte pagadora, porque a gente sabe assim que hoje a questão do home care ou assistência domiciliar, né? Ela às vezes é muito interessante para a operadora, para o cliente, digamos assim, não de intercâmbio da operadora, né? E aí, falando da própria Unimed, né? A Unimed tem uma política que não remunera a assistência domiciliar, né? Então, se ela não remunera a assistência domiciliar, como é que eu vou colocar o paciente em casa? Vou ter que colocar o paciente. Não. Então, também tem que olhar para esse lado, o que é mais interessante, né? Então, não só para o negócio, como para o paciente. É certo que o paciente ir embora para casa antes, em boas condições, não tendo dor ou náusea ou vômito, o que quer que seja, retenção urinária, etc., é ótimo. Ele vai ficar no seu ambiente, num ambiente menos estressante, onde ele vai poder se alimentar, e hoje a tecnologia permite que ele seja telemonitorado, por que não? Né? Eu estou ali a uma tela de distância desse monitoramento, e ao mesmo tempo eu posso ter mecanismos de resgate desse paciente, né? Que facilmente ele pode ser visitado 2, 3 vezes ao dia, né? Num sistema de atenção domiciliar, né? E se eu precisar, se ele tiver um sinistro maior, eu posso ter uma ambulância que resgate ele em algum momento, né? Mas o que a gente vê é que o modelo, muitas vezes, que está posto, né, de remuneração, não permite que essa tecnologia hoje avance, né? Sim. São muitos interesses, né, cara? São muitos Tem interesses. que estar alinhados.
E aí a gente acaba deixando o paciente no hospital. Vou deixar uma noite, e a gente sabe que ao mesmo tempo, a gente falou de subnotificação, é verdade, a gente viu ali que a gente vive a subnotificação, né? Mas a gente sabe que hoje cerca de 1 a cada 4 pacientes tem um evento adverso intra-hospitalar, né? E se o paciente, então o hospital não é um lugar seguro, né? Não é um lugar, a gente não deve ficar no hospital se a gente não precisar, né? Exatamente. A gente não deve procurar ficar, né? Então, mas eu acho que a gente tem que ter, isso é uma oportunidade muito grande para o sistema de saúde, né? Porque tu deixa mais enxuto o hospital, tu disponibiliza leito para quem realmente precisa, né? E ao mesmo tempo tu cria para o paciente um conforto absurdo de poder ficar na sua casa, né? E ter uma recuperação, às vezes, muito mais tranquila, né? Perfeito. Mas eu acho que passa por essa mudança do modelo de negócio também. Sim. E do interesse de remuneração. Com certeza. Paulo, eu queria, para a gente passar um pouco para a parte de eficiência operacional, quando a gente construiu o observatório, foi muito estudar sobre quais os indicadores, quais as métricas eram utilizadas, né? E a literatura traz muito a questão da pontualidade global, como uma métrica bem ampla, mas eles trazem muito a questão da pontualidade da primeira cirurgia, porque você relata, assim, tem muitos relatos, né? Se você tem num hospital, ainda mais que tem cirurgias maiores, pacientes mais complicados, ou PS de porta aberta, no decorrer do dia sempre vai aparecendo coisas, né? Sim. Então, você falar em pontualidade no meio do dia, que teve encaixe, teve emergência, essas coisas, mas a pontualidade da primeira cirurgia, ela reflete processos. Sim. Os processos do teu hospital. Totalmente, a maturidade de processos do hospital é baseado na pontualidade da primeira cirurgia. E quando, você mesmo falou, né? Se atrasa a primeira, você vai encadeando atrasos depois. O que a gente vê nos nossos dados é que a primeira cirurgia, em muitas instituições, a gente tem ali 70%, 80% de pontualidade da primeira cirurgia, o que é ruim. Tua meta tinha que ser em torno de 90%, acima de 90%. E o que a gente vê é que o atraso, em muitas instituições, mais da metade das instituições, o atraso, depois da primeira cirurgia, é a rotina. Mais de 50% de atraso no decorrer do dia. Ou Sim. seja, a gente tem uma cultura de aceitar e achar que atrasar é normal, primeiro, né? Isso, a cultura envolve o anestesista, o cirurgião, a instituição, o paciente, todo mundo, não, atrasar a cirurgia, o médico atrasar é normal, né? E a gente vê que é normal mesmo, é mais de 50% de atraso. E isso acaba levando para procedimentos realizados de noite, em plantão, em hora extra, e isso aumenta o custo operacional do sistema como um todo. E às vezes você conseguir ajustar esses horários, principalmente esse início da manhã, tem um efeito cascata, não só de economia de horário, mas também um efeito cultural importante, porque para você ajustar o da manhã, provavelmente você vai ter que fazer algumas sanções, restrições, penalidades. Por exemplo, remanejar o cirurgião que marca 7, nunca chega a 7. Todo hospital tem um cirurgião que sempre marca 7 e nunca chega a 7. Sim. E daí a gente está lá, né, às 7, um pouquinho antes das 7 para começar e fica esperando. Então, esse é um indicador bem baseado de literatura, uma métrica bem de literatura que reflete muito os processos do teu hospital e um pouco de questão de cultura também. Eu olho isso sempre, eu acho que é bem isso, é o processo, é como está posto, né? Então, por exemplo, a gente sempre diz que o centro cirúrgico normalmente ele tem que funcionar 24/7 e ele só vale se ele é que nem avião, né? Só vale voando cheio, né? Mas a gente olha que ao mesmo tempo, como é que eu vou começar uma cirurgia às 7 se o meu funcionário do centro cirúrgico bate o ponto às 7? Que horas ele vai chegar no centro cirúrgico?
se aqueles funcionários que estavam da noite não são suficientes para iniciar as salas todas. Às vezes eu não tenho nem contingente de pessoal que fica da noite para o dia, né, no hospital. Então, é uma coisa, eu não posso marcar uma cirurgia para 7 horas se eu não tiver todo o staff pronto para começar a cirurgia às 7 horas. Então, isso é a primeira coisa. A cirurgia não começa às 7 horas. Eu deixo marcar, mas não começa. Aí o cirurgião já vê que não começa, ele já começa a chegar às 7h30, porque é a hora que o pessoal vai estar disposto para estar com a sala. Toda a sala precisa de um setup. Quem é que vai fazer esse setup da sala? Né? Então, todas essas coisas, a gente, na verdade, é muito o que tu está falando, né, Jorge? É o processo. Como é que eu estabeleço o meu funcionamento para depois abrir minha grade de marcação de cirurgia? Né? E no momento que eu abro minha grade de marcação de cirurgia, sim, aí eu vou ter que, culturalmente, talvez se eu não estou tendo sucesso no início da cirurgia e se a minha pontualidade está inadequada, eu vou ter que trabalhar, talvez, com algumas sanções mesmo, né? Que sanções são essas? Muito provavelmente não agendar a cirurgia para que... Mas aí a gente vai entrar em outras searas, né? Como os interesses políticos do hospital, os interesses de poder, etc. Mas, ok, eu acho que basicamente aqui o que a gente está mostrando no observatório sim, a gente tem um indicador que mostra que a nossa pontualidade ao longo de 2022, que era 83%, vem caindo em 2023 para 72%, e que isso arrasta com ela, essa falta de pontualidade, arrasta com ela mais 50% de atraso durante o dia. E aí, se a gente olhar para o centro cirúrgico hoje, que a hora do centro cirúrgico é extremamente cara, né? E aí nós olhamos de novo para a planilha ali e enxergamos que uma hora de centro cirúrgico pode chegar a R$ 2.600, porque a gente tem dois fatores nisso. Primeiro, a questão do custo direto, né? E a questão ou seja, custo fixo e custo variável. No momento que eu tenho custo variável, eu tenho uma ocupação ruim, né? Seja ela por atrasos, cancelamentos, ou o que quer que seja, o meu custo, minha hora de sala vai aumentando. À medida que eu vou carregando atrasos, né? Eu vou perdendo minutos valiosos e vou perdendo dinheiro com isso ao longo do dia, né? Então, eu acho que essa combinação entre uma má pontualidade e o número de cancelamentos, eu acho que seria a primeira coisa para a gente mudar em termos de processo dentro do centro cirúrgico, né? Certamente aquelas reclamações de que não tem horário para operar, ou o que quer que seja, diminuiriam bastante, né? E, ao mesmo tempo, a gente não utilizaria horários que o custo operacional é muito mais elevado, até em função do pessoal, né? Da hora extra, né? Porque a gente não... Normalmente, a hora do funcionário de centro cirúrgico, ela dobra o valor da hora, né? Quando eu chego depois das 19 horas, né? Então, a hora noturna ela é muito mais cara. Sim, a cirurgia já está no mapa, o paciente está lá em jejum, está esperando, já está atrasado, você vai acabar fazendo, vai fazendo plantão. E aí o teu custo, aí isso dilui o teu lucro, né? Sim. Isso é uma máxima de gestão, né, cara? Todo desperdício e ineficiência, ele vai doer no caixa, sempre. Vai. Sempre vai. Né? Só que isso fica naquele buraco negro, assim, né, cara, que é todas aquelas despesas e que você não olha para esse tipo de situação, né? Paulo, você trouxe algumas as análises também do relatório da ANAP da Planisa, né? Você acabou de citar, né? Eles trazem ali questão de ocupação, de custo de sala, né? O custo médio fica ali em torno de R$2.000 a hora, né? Então de Varia um pouco do tipo de instituição, sim, mas para ficar fácil do pessoal lembrar, quando quiser argumentar ou fazer alguma conta, é R$2.000 a hora, né? Em torno de 2.000 a hora. E outra coisa interessante é que a ocupação hoje média ali, né, uma média ponderada de ocupação isso é um indicador do ano de 2023, né, já está em torno de 40%, né? Então, essa questão que a gente diz, o meu centro cirúrgico tem 80%, 90% de ocupação. Olha, não é a realidade, né, que a gente vê, né, nesses indicadores, né? E a Planisa, ela hoje é uma empresa que ela está em
muitos hospitais do Brasil, tanto hospitais filantrópicos ou sem fins lucrativos, até hospitais privados com fins lucrativos e hospitais também que são gerenciados por OS, né? E a gente vê que realmente, numa média ponderada, então de 40% é a ocupação real do centro cirúrgico hoje, com um valor hora de quase R$ 2.000, 1.900 e alguma coisa. Então a gente vê que tem muito dinheiro na jogada ainda, né? Para muita oportunidade de aumentar a receita do centro cirúrgico, né? Talvez a gente tenha que olhar melhor realmente essas questões relacionadas a... E eles mostram também que o turnover médio de sala está em torno de 37 minutos. Né? Quer dizer que se a gente tem ele em 37 minutos, provavelmente alguns devem 60, outros devem 20, né? Então, pequenas melhorias, né? Em termos de melhora da pontualidade, diminuição de cancelamento e melhora do turnover de sala, acabam né, melhorando substancialmente a ocupação e a receita do centro cirúrgico. E isso a gente consegue também no Analytics mostrar, né, Jorge? Tempo médio de cirurgia, tempo médio de anestesia, tempo de turnover de sala, né? Então, eu acho que são dados que são muito valiosos e que a gente vem mostrando quase que em tempo real, né? Sim. Você vê que, cara, você tem um local que custa 2.000 a hora para ele existir, né? E ele não é ocupado nem metade do tempo, é ineficiência, né, cara? É ineficiência. Sim. Não tem outro nome. É complexo, é multifatorial. Não, né? A gente que está lá no dia a dia do centro cirúrgico sabe que tem muitas variáveis. Mas essa é a função da gestão, né? Se basear em dados, procurar melhorar um ponto aqui, melhora um pouquinho ali, reduz um desperdício, melhora a eficiência, e com isso você vai ganhando em produtividade, em melhores resultados aí como um todo, olhando do ponto de vista financeiro, né? Com Do ponto de certeza. vista assistencial, às vezes a gente tem mais dificuldade de avaliar a questão de desfecho de longo prazo, né? Que muitas vezes o corte de custo, se ele virar em problemas de longo prazo, não é algo que seja custo efetivo, mas esse é uma outra fronteira ainda que nós temos que resolver no sistema de saúde brasileiro, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que também olhar, sempre que fala em cortar custos, né? É um pouco na contramão do que a gente está. A gente está aqui preconizando coisas que são desperdício de tempo, né? Má utilização do recurso, né? Inadequação do processo, um processo ruim, né? E mesmo que o processo seja bom, ele sempre pode ser melhorado. Então, para isso nós temos ciência da melhoria, né? De processos, né? Mapa de valor e etc. Em culturas Lean, por exemplo. Agora, quando a gente fala em cortar custos, essa é uma palavra perigosa, né? Porque aí, normalmente, a gente está falando de demitir pessoas, a gente está falando de reduzir qualidade de material, muitas vezes, né? E aí tu entra numa, digamos assim, num momento muito crítico que tu diminui qualidade de material, tu pode diminuir qualidade do resultado que tu vai ter, né? Sim. Então, a gente vê isso em centro cirúrgico, né? Às vezes é aquela bela ideia que o cara troca o material porque custa 10 centavos a menos, né? Então, troca o material, não avisa ninguém, aí muitas vezes tu passa trabalho. Eu me lembro sempre da história da famosa agulha de hack. A agulha era ótima, trocaram por outra que a gente tinha que usar 3, né? Então, não adiantava 10 por 10 centavos, não acontecia, né? Sim. Não era uma boa tática, né? Mas aí é aquela coisa, a gente tem que mudar o processo quem está envolvido nele, né? Não a gente... É a mesma coisa com o protocolo e assim por diante, né? Não posso trazer o protocolo de outra instituição para a instituição onde eu não trabalho. Claro. Né? Tem que adequar, né, cara? Tem que adequar. Sim. Paulo, sobre o relatório da ANAP, cara, você quer trazer alguma... O que te chamou mais atenção, assim, para a nossa atividade? Eu acho que o principal, assim, acho que tu já falou aqui que realmente ele não...
ele é carente dos dados relacionados à anestesia, né, e à cirurgia. Acho que ele endossa a questão de que realmente o ambiente cirúrgico, ou seja, o centro cirúrgico dos hospitais é uma importante esteira produtiva. Fala dos custos desses ambientes que realmente estão muito relacionados à MatMed, então os custos diretos, quando a gente olha lá o custo variável direto, né, que é o custo de produção, né, quando a gente olha a famosa coisa, o que eu preciso para produzir? Eu preciso de material e medicamento, né? Então, nesse momento, a gente vivencia que o material e medicamento vem crescendo o seu custo, né? Então, hoje ele impacta aí em cerca de 50% do custo de um procedimento, né? E isso é uma coisa que e por outro lado, quando a gente olha o custo fixo, a gente vai ver o pessoal, a gente vai ver o custo de pessoal, que também impacta, né, em alguma coisa entre 40% e 60%, né? Então, são duas lógicas, né, que são, digamos assim, dois importantes aspectos que a gente pode manipular, né? Então, assim, o custo fixo eu vou manipular com ocupação, né? E o custo variável eu vou manipular com a utilização adequada do recurso, né? Não necessariamente, e aí corta a frase do diminuir a qualidade. Dentro de uma qualidade adequada, sim, mínima, adequada, de entrega, eu utilizo adequadamente aquele recurso, então aquele custo direto variável vai cair, né? E com isso, no cômputo geral, a minha receita vai ser, assim, o meu resultado, não minha receita, mas o meu resultado vai ser melhor. Né? Perfeito. Então, eu acho que essa ANAP traz muito isso, assim, ela traz ali, ela fala dos custos hospitalares, fala do custo por paciente por dia, né? É um referencial que ela vem trazendo há muitos anos. Sendo assim, o nosso paciente ali, na grande maioria das cirurgias, é um paciente internado, então 70 e poucos % das cirurgias que a gente faz são pacientes internados, então esse custo paciente dia afeta a nossa métrica aqui, né? E ao mesmo tempo a gente vê que a colaboração do paciente cirúrgico é um paciente de giro rápido, né? É um leito aí que, em média, fica ocupado em torno de 3 a 4 dias, né? Então, 1,5 até 3,5, acho que mais ou menos isso, né, Jorge? Então, é um paciente que gira rápido, né? Paciente cirúrgico. Ao contrário do paciente clínico, que tem uma tendência de 6 dias para fora, né? Então, a gente tem uma utilização melhor do leito hospitalar com o paciente cirúrgico. Acho que, basicamente, é isso aí que... Tá. Na parte final do Observatório da Anestesia de Valor, a gente traz alguns insights, né? Eu queria destacar aqui algumas coisas. Um deles é o crescimento da anestesia multimodal, o uso de adjuvantes como cetamina, alfa-2 agonista, tanto clonidina como dexmedetomidina, uso de magnésio também, lidocaína, infusões de lidocaína. Isso tem uma crescente importante que a gente tem percebido, como dá para se dizer que é uma tendência, dependendo do jeito que a gente analisa, porque às vezes é difícil da gente entender o uso da lidocaína, se foi exatamente para um bloqueio, se foi venoso, se foi uma infusão. É uma análise que a gente não parou aqui no time de ciência de dados para destrinchar isso, mas se você pegar a anestesia geral, você tem quase metade das anestesias gerais, você está com algum tipo de adjuvante, mostrando realmente um crescimento bem importante da anestesia multimodal, sendo a cetamina mais usada, os alfa-2 agonistas em segundo lugar, e o magnésio é o menos utilizado. Um outro dado que me chama bastante atenção é sobre o uso de benzodiazepínico, principalmente o midazolam em pacientes acima de 80 anos. A gente tem uma incidência muito alta de uso de benzodiazepínicos em pacientes acima de 80 anos, né? Com riscos, não que seja contraindicado, mas que tem que ser usado com bastante parcimônia, e ali é na grande maioria dos pacientes que está sendo utilizado, né?
A gente também vê ainda muita hipotermia nos pacientes, né? A gente tem ainda muita hipotermia, e nesse 2023 a gente não colocou nenhum indicador sobre controle glicêmico, que já em 2024 vamos ter, a gente já tem algumas análises sobre controle glicêmico ainda, com controle bem abaixo do recomendado. Então, isso mostrando bem uma questão de prática clínica mesmo, e normalmente os hospitais têm algum protocolo sobre isso, né? Mas a grande questão é o engajamento ao protocolo. Então, você define um protocolo, treina a equipe, conversa com a equipe, e depois tem que analisar os dados, e esses dados estão lá no Analytics. Você consegue ir medindo o que está sendo feito, quem que está fazendo ou não, você consegue fechar esse looping de cuidado assistencial, que é fundamental para a gente alcançar bons resultados. Cara, fazer protocolo, ele está destinado a ficar numa gaveta. Sim. Né? Só escrever um protocolo não adianta. Não é só isso. Isso aí é só um passinho em direção a um melhor cuidado, uma redução de variabilidade de cuidado, todas essas questões. Desses insights ali do final, cara, o que te chamou mais atenção? Acho que principalmente, assim, coisas que chamam bastante atenção são as inconsistências, assim, né? É impressionante que a gente veja, assim, por exemplo, relatos de anestesia venosa com uso de cialflurano, né? Cialflurano ser usado em mais de 20% das anestesias venosas é uma coisa impressionante. A utilização do Sugamadex. O Sugamadex a gente viveu a pandemia ali com Rocurone, né? E o Sugamadex, uma droga hoje, ainda uma droga bastante cara, assim, né, para utilização. E a gente vê que o Sugamadex está sendo usado sem indicação para reverter esse cisaltracúrio, né? Nesse cisaltracúrio. Então, é impressionante. A gente vê que aí essa história que a gente comentou, né, da glosa em cima do Sugamadex, se não registrar o TOF, a operadora glosa o Sugamadex porque não tinha o registro de TOF, porque a operadora criou um protocolo para se usar Sugamadex. Então, então é isso. Eu não estou usando o recurso adequadamente, eu vou acabar sendo punido junto com... Né? Quem tá usando vai ser punido junto com quem não está usando, né? Exato. Porque eu não faço as coisas da maneira correta, né? Então, a operadora vai lá e cria o protocolo, e ela empurra o protocolo para dentro do hospital, e o hospital, se não seguir o protocolo, vai ser glosado, né? E daqui a pouco vão glosar o sevoflurano da anestesia venosa. Sim. Cara, venosa total, não tem sevoflurano. Né? Sim. E assim por diante. Então, isso acho que tu colocou muito bem, que a anestesia multimodal vem crescendo. A outra coisa é a anestesia loco-regional, né? Ela vem crescendo também, vem crescendo. Eu acho que o advento do ultrassom e dos treinamentos e a capacitação do anestesiologista para utilizar técnicas combinadas, né? E isso é uma coisa que mostra que a nossa especialidade tem muito valor, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas inconsistências, né, da nossa prática diária e que são evidenciadas no nosso registro. Será que o cara registrou porque não se deu conta? Né? Ou será que ele realmente fez aquela combinação? Né? Sim. Aí tem que ir para o detalhe, né, cara? Aí o nosso Analytics faz isso. Você consegue selecionar lá anestesia venosa e clicar no que usou sevoflurano. Você vai ter a lista lá de quem é, quem foi, como é que é o procedimento. Porque a gente sabe, né, Jorge? Nem todos os hospitais têm a bomba-alvo controlada, nem todos os hospitais têm o TOF para ser utilizado, nem todos os hospitais têm uma monitorização de consciência adequada, né? Então, as pessoas abrem um pouquinho o sevoflurano junto com a anestesia venosa total para garantir que você está dormindo, né?
Mas acontece, né? Eu sei. Então, mas tudo bem, eu acho que a gente também está no nosso papel mostrar essas coisas e eu acho que isso também é um alerta. Aí vamos para o futuro aí da interoperabilidade, né? O consumo dessas medicações todas, né? No momento que a gente interoperar isso com o sistema, por exemplo, do AXREG, a gente vai mostrar o consumo adequado dessas e isso impacta na melhor utilização do recurso, né? Então, eu acho que a gente tem várias oportunidades, assim, olhando essas informações que a gente tem aqui. Perfeito. Paulo, já estamos aqui com quase uma hora, né, de conversa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal. Eu queria deixar aqui como mensagem que contra dados não há argumentos. Então, a hora que você se municiar de dados, você vai ter um outro padrão de conversa com o gestor, com o cirurgião, com o enfermeiro, com o pessoal da qualidade, porque você vai estar discutindo fatos objetivos e se mostrando disposto, provavelmente, se você foi atrás dos dados, é porque você quer melhorar alguma coisa, você quer fazer algum ajuste. Então, os dados são a tua melhor ferramenta de argumentação que você pode utilizar. E se você prestar atenção no teu hospital, sai um pouco lá da sua sala fria, né, lá no cantinho, e preste atenção aonde que estão investindo recursos no teu hospital. Porque todo hospital está investindo em alguma coisa. Tá? Então, presta atenção, vai lá na direção, conversa com o pessoal, o que foi investido nos últimos 3 meses? E tenta entender por que essas pessoas ganharam algum investimento e o centro cirúrgico não, ou a anestesia não. Quais foram os argumentos utilizados? E aí você vai lá, municiado de dados, para argumentar, e se coloca como um parceiro da instituição para buscar melhores resultados, seja operacional, seja assistencial, tudo isso vai refletir no caixa e o gestor vai te escutar. Mas se você chegar lá para dar uma opinião para ele, de opinião, ele deve estar lotado já, e provavelmente ele não vai te escutar. A não ser que você tenha um relacionamento muito, muito bom com esse gestor, que normalmente muda, né? Então, se tem um relacionamento bom com esse, talvez daqui a uns 2, 3 anos não tenha mais, né? Então, a minha mensagem é essa: os dados são os dados organizados, não é só o dado organizado, ajustado, estruturado é a tua melhor ferramenta de diálogo institucional. O que você deixa de mensagem para o pessoal? Nessa mesma linha, né? Nessa mesma linha, eu gosto da frase do Deming que diz que, né, a gente só consegue gerenciar o que a gente consegue medir, né? É uma máxima isso, né, da gestão e da administração, né? E muitas vezes a gente trabalha às cegas, né? Então, acho que a primeira coisa é justamente isso, a gente conseguir coletar o dado de maneira adequada, né? Saber para que a gente está coletando, então, a famosa conversa do BI, constrói um BI para mim, que o BI vai me responder como se fosse um oráculo, né? E, na verdade, ele não vai responder nada. Ele só vai te dizer se tu tiver a mínima capacidade de questionar, né, o meio e saber realmente o que tu queres saber, né? Bom, sendo assim, eu queria agradecer, né, Jorge, mais uma vez pela conversa, que é sempre uma conversa rica aí, e dizer para todo mundo que a gente vai certamente preparar outro observatório em seguida, né? E que isso vai ter uma riqueza maior ainda de informações, com certeza, para o ano que vem. Tá? Com certeza. No ano que vem, nós vamos ter um observatório do 2024, contextualizando os dados já históricos 22, 23, 24, né, mostrando as timelines, as evoluções e as tendências. E para encerrar, aproveito o pessoal que nos escutou até aqui para escutar os outros podcasts. Essa já é a 6ª temporada, é um dos podcasts mais ouvidos aqui da Anestesia. Tem muito conteúdo sobre gestão, sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre anestesia, sobre qualidade. Temos episódios múltiplos assuntos
com certeza vão ajudar você na sua jornada aí como anestesista. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, até o próximo.